Fala pessoal, muito boa tarde a todos. Fazendo um vídeo de fechamento dos mercados no dia de hoje, segunda-feira, dia 12 de junho de 2023. Vamos lá então, eu vou compartilhar a tela aqui com vocês, tá? Para a gente dar uma olhadinha aqui no que se passa dentro dos mercados. O mercado americano conseguiu pegar uma boa tendência agora no período da tarde, tá? Precificando aí, pessoal, o mercado americano a possibilidade de pausa nos juros nos Estados Unidos. Deixou um power breakout aí de livro nessa movimentação, aonde já acumula aí um caminho aí bem forte nessa movimentação, mais de 100 pontos aí praticamente, e vai confirmando cada vez mais ali pela tendência do gráfico diário, né, a sua tendência positiva. Depois eu vou passar pelo gráfico ali do TradingView. A gente pensava que o mercado podia até ficar um pouco mais travado hoje por causa do Fed na quarta-feira, e amanhã que nós temos também inflação nos Estados Unidos, mas aqui ganhou força, ganhou espaço, tá? A movimentação que segue nesse momento é da alta possibilidade aí de manutenção da taxa de juros nos Estados Unidos e um bom encontro aí com a índice de inflação amanhã, ok? Pessoal, falando sobre as movimentações do mercado hoje, nós tivemos dentro do índice Bovespa alguns trades interessantes, tá? Eu vou apagar aqui, colocando aí do zero basicamente o que a gente viu. Logo que o mercado abriu de manhã, a gente viu o índice futuro abrindo em localização de mercado que é considerada como o fabuloso 4. Lembra que a gente tem lá, né, por exemplo, aquele fabuloso 4 que eu poderia trabalhar de primeira barra? Nós temos evitado fazer esse tipo de trade aqui no Brasil, tá? A gente tem deixado esse trade mais para as ações nos Estados Unidos. Mas a gente sempre opera o pivô clássico. E ele formou impulsão, correção e ativou aqui um pivô clássico pela parte da manhã, que infelizmente ele acabou sendo estopado na sua movimentação. Foi um pivô clássico perto, stop ali na mínima do 6, ela foi cutucada e foi estopada tecnicamente, tá? Esse foi o primeiro trade que a gente localizou de forma mandatória. Depois dessa queda, a gente não acabou operando esse movimento de baixa, tá? Porque a gente não viu um pivô alinhado com a 20, ele era contra a média móvel e a gente não validou volta em V porque ele fez uma nova máxima aqui nessa movimentação, ok? Passado instantes dentro desse mercado, a gente localizou aqui no índice futuro uma volta em V, né? Então ele caiu de forma abrupta nessa movimentação, fez uma queda forte. Logo na sequência, tá? Ele trouxe aqui um candle com máxima e mínima maior que o candle anterior, fazendo dessa movimentação negativa um retorno, e aí um candle com máxima e mínima menor que o anterior em vermelho. Então aqui a gente marcou uma entrada aqui de volta em V dentro do índice futuro. Projetamos o alvo dessa volta em V para cima e ela conseguiu pegar alvo. Só que no meio desse caminho aqui, a gente acabou saindo no 0 a 0. A gente ficou com medo aqui de que ela pudesse desencadear um halt. E aí a gente colocou como um contexto opcional uma reentrada nesse rompimento do topo do candle 27, já que ali ele tinha, né, pela confirmação da volta em V, ela confirmaria, então ela tinha mais força para ir ali para o seu alvo, que aí no caso era o segundo alvo de Fibonacci. Logo depois, nós vimos um pivô clássico mandatório aqui, alinhado com as duas médias, tanto a média móvel de 20 quanto a média móvel de 200 períodos, que apareceu aqui alinhado. Essa barra fez máxima e mínima menor que o candle 34, marcamos esse topo, entrada pela violação dessa máxima e projetamos o alvo desse pivô aqui alinhado pelas suas duas médias. E ela conseguiu ali, pegou o alvo até de 100%. E esses foram os 3 trades mandatórios que fizemos dentro do índice. Você repara que depois dessa movimentação do índice, ele deixou aqui uma volta em V dessa movimentação, não muito bem definida, mas aqui ele deixou um pivôzinho alinhado para baixo. Daria para você estar trabalhando nesse pivôzinho, ele entraria num contexto simétrico, tá? E agora você tem essa movimentação aí dela, que deve sair aí para o lado positivo agora no final da tarde. É só esperar um pivô alinhado aí para cima. O dólar futuro também tivemos um dia bem interessante, tá? O índice futuro, tirando esse primeiro ponto que foi um stop, o resto dos trades aqui foram bens. E no dólar futuro o dia foi bom. No dia de hoje tivemos um bom dia de dólar.
A gente tem operado pelo gráfico de 2 minutos a abertura, né? Então, quando ele abriu na parte da manhã, ele estava um pouco difícil aqui nessa movimentação do dólar. Não tinha como negar essa movimentação, estava bem difícil. Nós marcamos aqui, tá, o topo dessa movimentação e marcamos o fundo desse movimento. Aí, conforme ela fez essa baixa, a gente estava esperando um pullback. Esse pullback não apareceu, ela retornou para cima, alargamos esse range. Depois ela rompeu aqui para cima novamente, a gente alargou o range para cima e para baixo, tá? E aí a gente ficou esperando com que aparecesse aí um pivô alinhado, até que ele chegou um pivô alinhado nessa movimentação aqui para baixo. A gente viu ela alternando sobre a média móvel de 20 períodos, e nessa alternância ela fez impulso, correção, respeitou a média, a gente marcou a mínima e de forma mandatória vimos o trade aí na ponta vendedora aqui desse movimento do dólar futuro, tá? E ele conseguiu pegar alvos. Esse foi um trade do dólar que foi de caráter mandatório. Depois que ela rompeu esse topo, a gente ficou esperando um pullback para pensar em compra. Esse pullback não apareceu e apareceu uma volta em V. A gente marcou essa volta em V, marcamos aqui o topo e marcamos aí o objetivo da volta em V. Ela conseguiu pegar o objetivo da volta em V, mas como vocês podem ver, ela demorou demais. E aí a gente acabou saindo aqui pelo 0 a 0 nessa operação aqui do dólar. Depois disso, nós tínhamos marcado aí nessa movimentação, já estava chegando próximo do meio-dia, tá? A gente já tinha visto um trade para cá e um trade para cá, a gente foi para o gráfico de 5 minutos. E aí no gráfico de 5 minutos foi onde a gente visualizou o nosso último trade do dólar, que foi nesse pivô de baixa aqui, alinhado com a média móvel de 20 períodos. Se vocês repararem, desde a abertura dos 5 minutos, o dólar aqui nessa movimentação, tá? Ele ficou pela manhã trabalhando dentro desse range. Quando ele conseguiu estourar aqui uma tendência, tá? Essa tendência não foi continuada. Quase que isso aqui chama atenção para uma volta em V, mas faltou um candle verde. Aí, no caso, ele trouxe uma chamada maior de atenção para uma possível volta em V na perda dessa mínima, mas já estava mais lateralizado, a gente estava esperando mais uma possibilidade de power, e aí a gente esperou a fazer um pivô aqui que a média móvel de 20 não atrapalhasse o trade, né, que fosse alinhado com ela. Apesar da 20 estar apontando para cima, a gente colocou esse trade como um trade mandatório, uma vez que ele já tinha passado pela média e feito um pullback nela mesma. E aí foi onde a gente fez o outro trade dessa movimentação do dólar aí no dia de hoje, tá, pessoal? E aí depois a gente acabou aí saindo aí para o nosso almoço e depois aí não operou mais. Nessa movimentação do dólar ele chegou a deixar outro pivô de baixa aqui, alinhado com a média, e agora ele acabou de romper um power breakout 2/3 nessa movimentação que vem seguindo aqui para baixo numa tendência de baixa do dólar, que deve acompanhar uma tendência dos 60 minutos. Os 60 minutos do dólar ainda segue forte aqui para baixo. Se vocês olharem aqui para o dólar, tá? Pegando aí a mínima, essa mínima, você tem uma sombra, você percebe que ele está afunilando aqui nessa movimentação, e quanto mais afunilado, maior a probabilidade de um rompimento. Inclusive, para amanhã, a gente pode trabalhar com essa possibilidade aqui de alvo dessa movimentação continuada aí para o dólar. Vai depender aí muito do contexto de amanhã, ok? Então, esses foram os movimentos aí do índice do dólar no fechamento do mercado nesse momento, tá? Nós temos o índice Bovespa trabalhando forte, indo aí em direção ao seu próximo alvo, que é 119 mil pontos. Algumas ações também chamam a atenção no nosso mercado, vou estar passando aí para o pessoal do projeto. Mas para você que aqui nos acompanha, tá? Esses foram os movimentos. Pessoal, falo para vocês ficarem de olho aí no Projetos 10% essa semana. Nós estamos aí com o nosso Tornando-se um Trader Profissional. Ele começa aí amanhã, tá? O Tornando-se um Trader Profissional. Se você não se inscreveu, inscreva-se. A gente vai ter aí 3 super aulas junto com vocês, começando a partir de amanhã, tá? Além dessas super aulas, nós temos os Open Class. Amanhã é dia de Open Class.
Depois teremos um Open Class ainda exclusivo aí a marcar junto com vocês. Na quinta-feira, teremos um sorteio aí com 3 meses do Projetos 10%, que serão para 3 alunos inscritos aí no Tornando-se um Trader Profissional. E aí nós teremos também aulas na prática a partir da semana que vem, onde eu vou estar detalhando melhor aí todas as operações que a gente vem operando no dólar, e você vai estar recebendo material exclusivo. E ao término aqui, tá, pessoal? A gente vai estar lançando para vocês uma mega promoção para quem quiser fazer parte do Projetos 10%. Nosso Projetos 10%, pessoal, vai estar de cara nova. Então, a gente está aí com uma nova plataforma, uma cara nova totalmente para vocês, nossos cursos, tá? Além disso, aí, a sala ao vivo vai estar entrando aí para vocês durante essa semana. Então, acompanhem para que vocês possam vir fazer parte do Projetos 10% a um preço aí super, super, super bom para quem acompanha a gente, ok? É isso aí, pessoal. Agradeço a atenção de vocês. Vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos.